Esse método é para quem quer resolver o problema do desconhecimento com a literatura clássica. Talvez você já tenha chegado na idade adulta e só criou interesse por esse tema agora, ou talvez você ainda é jovem e está começando no mundo da literatura e quer saber o que esses grandes livros fizeram e como eles impactaram a sociedade. Bom, eu já devo adiantar que não é um método muito fácil, mas ele é bastante organizado. O objetivo desse método ele é basicamente dar uma visão macro, tanto da literatura em si, como do impacto que ela gerou ao longo dos anos e como fazer para acessar esses grandes livros da literatura clássica sem que a gente tenha muita dificuldade ou passe muito sufoco. E diferente do método anterior que eu ensinei, esse daqui eu pratiquei desde o primeiro dia que eu iniciei na literatura e eu quero compartilhar com vocês que dá para fazer algumas adaptações e qualquer um consegue criar uma forma de estudar esses livros, uma forma de crescer enquanto lê esses livros para conseguir chegar até os mais difíceis. Então, bora lá para o método de leitura hardcore. Salve pessoal, sejam bem-vindos à Taverna do Leitor, meu nome é José Augusto. Antes de falar desse método de leitura hardcore, eu tenho dois avisos. Primeiro, você já tem que ter lido alguma coisa, pelo menos ali uns 10 livros, que é basicamente o que eu orientei no guia de leitura aleatório, recomendo que vocês assistam depois que terminar esse vídeo. E a segunda coisa, vocês precisam entender por que e para que ler. Você tem que compreender a importância da literatura. Então, o primeiro aviso é para você, primeiramente, gostar de ler. E o segundo, você tem que saber qual é a importância dessa prática, porque esse método exige um certo comprometimento e um pouco além do mero prazer, uma vez que terão livros que você vai talvez odiar e não vai entender nada, mas você meio que não tem que ler para dizer que leu. Você tem que estudar eles de fato. Eu não sou fã dessa coisa de tem que ler porque é clássico, eu tenho que ler. Não. Se for para você ler e não entender nada, ou for para você só contar como mais um, esquece. Se não for para você sentar, estudar e entender, me faz eu colocar o meme do Clóvis de Barros de novo. Bom, e bora falar do método então. Esse método consiste basicamente em fazer uma leitura cronológica das publicações literárias mais importantes até aqui. Ou seja, desde a Grécia, passando por Roma, Idade Média, até chegar na nossa literatura moderna. Bom, e a maior vantagem desse método, e eu diria talvez a única, mas que foi a vantagem que me fez querer seguir por esse caminho, é que você simplesmente vai acompanhar toda a mudança da literatura ao longo dos séculos. Você vai começar literalmente do começo. Você não cai no erro de cometer certos tipos de anacronismos, interpretações fora de tempo, e inclusive o que é mais satisfatório desse método é que livros mais recentes fazem alusão a livros antigos. Então, quando você já leu livros mais antigos, quando você começa a pegar os novos, você localiza as referências, deixa de consultar, o que é basicamente impossível, mas diminui bastante a sua consulta a referências nas obras. Então, as notinhas de rodapé. Só que é muito satisfatório quando você entende essa referência e você capta muito bem o que aconteceu. Inclusive, eu tô lendo Dom Juan agora e o Dom Juan faz várias referências à Divina Comédia de Dante. E assim, eu li a Divina Comédia com muita dificuldade. É um livro que eu preciso reler, sei lá mais quantas vezes na minha vida, para compreender ele como um todo, mas eu fiquei pasmo de, apesar de ter compreendido muito pouco, ele me foi suficiente para eu entender uma mera estrofe dentro de um baita texto. E é muito satisfatório você presenciar essas descobertas e você falar, cara, valeu a pena. Eu agora entendi a piada do autor aqui. Consigo seguir, sem chegar a consultar uma nota de rodapé. Então, isso é ver o conhecimento ser construído e ver as mudanças da literatura ao longo do tempo. Bom, e para falar da desvantagem, eu acho que não preciso nem dizer que vai demorar pra caramba. O preço pode ser extremamente alto e a gente tem um probleminha que eu acredito que está relacionado a idioma. Alguns livros que são bastante importantes, assim, ou que estão num passado distante, o mercado editorial brasileiro talvez não deu tanta importância, talvez você encontre alguns encebos,
ou você tenha que partir para as versões em inglês ou versões originais. Então a gente tem um probleminha idiomático para acessar determinados livros. Aí a gente tem um outro problema, que é a questão de que os livros mais importantes, eles são extremamente difíceis. Praticamente tem alguns pilares que nem necessitaria de tantos outros livros menores, bastaria ler Homero, a Divina Comédia, Virgílio, que estaria de bom tamanho, porém, a gente não vai conseguir acessar esses livros sem pegar os mais simplesinhos e os mais tranquilos para a gente poder enriquecer melhor o nosso imaginário, poder se munir melhor para poder chegar nesse tipo de literatura. Bom, então vamos para a prática, né? Como é que a gente planeja, organiza e executa esse método? Bom, primeiramente, se você está começando agora, você pode começar por esse método, porém, você tem que ter lido pelo menos uns 10 livros, aplicado o método que eu ensinei de leitura aleatória, para que você pelo menos tenha aprendido a gostar de ler. É o mais importante. E também tem que entender a importância da literatura e ter o objetivo, senão não vai dar bom. Basicamente, você vai começar pelos gregos, lendo Aristófanes, Eurípides, Diógenes, Homero, Ésquilo. E aí você vai para os romanos, onde tem Plauto, Apuleio, Ovídio, Horácio, Virgílio. E aí você cai para o medievo, que é onde você tem os livros que compõem a lenda do Rei Arthur, que é a Távola Redonda, a morte do Rei Arthur, se eu não me engano, e tem Lancelot também. E o ápice da Idade Média é a Divina Comédia de Dante Alighieri. Então, você começa com os gregos, você tem Homero com Ilíada e Odisseia, você vai para os romanos, onde você tem Virgílio com a Eneida, e você cai no medievo com Dante e a Divina Comédia. Aí depois disso você tem Fausto, os Lusíadas, Paraíso Perdido, vários épicos que são posteriores, que eles fazem parte de certa forma desse método, porém eles, nesse primeiro momento, eles não estão contidos. Poxa, Zé, mas aí você me dificulta, vou ter que ler todos esses livros e tal. Calma, tem uma forma adaptada de a gente fazer isso. Todo brasileiro tem como dar um jeitinho. Bom, vamos lá. Para você que está começando agora, que se interessou pelo método, eu quero ler os gregos, eu quero pegar a coisa lá do começo, eu quero estudar isso de verdade, a minha recomendação para quem tá com medo de peitar esses livrões, que você descobre o tanto que você é uma topeira quando você topa com esses livros, que eu adaptei esse método e eu fiz o seguinte. Você vai começar lá com os gregos, com basicamente Aristófanes, Hesíodo. Ésquilo também é simples de ler. Dali você vai passar para os romanos e você vai ler Apuleio, Plauto e Horácio. Principalmente Horácio. Metamorfoses de Horácio. Por quê? Metamorfoses ele traz praticamente todos os mitos, tanto gregos quanto romanos. E basicamente toda a referência da literatura ela está contida nisso. Então você tem que ler Metamorfoses e ele é muito simples, ele é separado em vários contos, ele é um baita de um livrão, acho que tem 900 páginas, mas ele tem praticamente contos dentro. Então é muito simples de ler, inclusive vai ser o seu primeiro contato ali com uma estrutura poética. Depois você vai para o medievo. Aqui eu vou admitir, aqui é bucha. Por quê? A parte idiomática que eu mencionei como dificuldade, ela é extremamente complicada, não são tantos livros que a gente tem. Então você vai ter ali Lancelot, a Távola Redonda. Eu acredito que a morte do Rei Arthur eu achei em espanhol. Aqui você tem os Contos da Cantuária. É um livro com vários contos. Quem já nunca ouviu falar, talvez, disso, mas existe. Os Contos da Cantuária existem. E você tem Beowulf, aquela famosa lenda que dá nome para personagem de videogame, de anime e aquela coisa. Só que Beowulf também eu acho que só tem HQ. Eu não o li. Por quê? Quando eu cheguei nesse período, eu quis voltar para trás. Porque eu já estava vendo que eu estava com uma certa prática. Porque só nessa brincadeira aqui você leu nada uns 30 livros. Então, daqui já dá para voltar para trás. Então eu retomei Homero, eu consegui ler Homero com uma certa dificuldade. Eu li a Eneida também, com bastante dificuldade, mas eu sobrevivi a ela. E aí, antes de ir para a Divina Comédia, que eu sabia que era bucha, eu rompi com o meu método, com esse início do método, e eu parti para leitura posterior. Então, eu escolhi um país. Essa daqui é uma dica bastante interessante, porque quando você chega na Idade Média,
você meio que se perde. Então você tem que escolher um país e seguir por ele, para você ter essa visão cronológica, como foi naquele país, para depois você passar para outro. Então, o meu caso foi a Inglaterra. Eu fui para a Inglaterra, eu li alguns livros, e aí eu já me meti a ler Fausto. Já tinha lido a Bíblia também, e aí eu li o Fausto. Inclusive, a Bíblia entra nesse estudo, se você quiser. Pode ser intercalada em várias partes. Você pode pegar os livros da Bíblia e contar como os livros separados. Então, eu recomendo muito que você insira, porque tem muito livro que tem referência bíblica, então a gente precisa, principalmente a Divina Comédia. A minha recomendação para vocês nesse período, como a gente é brasileiro, a minha recomendação é que você vá para Portugal. Não faça como eu, que foi para língua inglesa, a menos que você goste. Não estou te proibindo, é só uma sugestão. Por quê? Se você vai para Portugal, você chega na literatura brasileira, que é basicamente o início que todo brasileiro já deveria ter lido. Então, por que eu estou fazendo essa série de guias aqui? O correto seria nós ali com 14, 15, 16 anos, a gente já ter praticamente vencido todo o livro da literatura brasileira, já lido alguma coisa de língua portuguesa, de Portugal, e agora está buscando esse retorno. Só que como a gente já começou atrasado, como eu comecei atrasado, a minha recomendação é essa, que você comece lá do começo e venha até chegar no medievo e daqui para frente você siga a língua portuguesa. Você começa Portugal e vai para o Brasil. Quando você chega em Brasil, aqui tem uma coisa muito interessante, eu cheguei a fazer um vídeo aqui dos livros que eu não recomendo e eu não recomendava Machado de Assis. Por quê? É só fazendo esse tipo de método, depois que você lê 30, 40 livros, em uma sequência bastante rigorosa, digamos assim, para você ver a transformação da literatura, é aí que você olha para Machado e você começa a admirá-lo. A admiração para o Machado de Assis, ela só vai começar, principalmente se você detesta Machado de Assis, ela só vai começar o dia que você entender que Machado é puro estilo. Ele tem um estilo próprio de fazer a literatura dele. Então, aí você percebe o que tem de valor em Machado. Então a forma adaptada ela é simples. Você vai começar pegando os livros mais fáceis, tirando os 4 grandes pilares, que no caso é a Ilíada, Odisseia, Eneida e Divina Comédia. Vai passar pelos outros autores, entender com facilidade. Chegou no medievo, a coisa ficou um pouco obscura, tá difícil de eu achar livros. Você tentar retornar em Homero e não conseguir lê-lo, minha sugestão, pega a língua portuguesa e começa cronologicamente com Portugal. Nesse meio tempo, você leia, juntamente com os livros do método, a Bíblia, porque basicamente todos os livros após a Idade Média, eles fazem muita alusão à Bíblia, então eu recomendo a leitura da Bíblia nesse período. E aí você pega Portugal, segue, vai até Brasil e depois você volta em Homero de novo, em Virgílio de novo, e aí, seja o que Deus quiser, e encara Dante. E assim, já aviso de pronto, você, assim como eu, não vai entender esses grandes livros numa paulada. É muito difícil, é muito complicado, mas vale muito a pena. Esse método ele consiste em começar e nunca terminar. Então, você depois que você sair desse início, você vai ler outros países, outras nacionalidades, em sequência cronológica ou não, com base em tempos da arte ou não, aí vai do seu gosto. Inclusive, eu vou fazer um próximo método aqui, que é um método sobre a leitura idiomática, então leituras de língua inglesa, leituras de língua francesa, e complementar esse tipo de leitura com aprendizagem de idioma, que é um método que eu estou fazendo para aprender inglês. Então, estou lendo só literatura inglesa. Vocês viram que eu sou meio fã da Inglaterra. Então, eu só estou lendo literatura inglesa, estudando um pouco de inglês. Agora, por conta do canal, tá uma bagunça, mas eu preciso retomar. E depois eu vou fazer isso com outros idiomas, talvez o francês e por aí por diante. Então, esse é o meu método. Se surgir qualquer dúvida, manda aqui nos comentários. Na descrição do vídeo eu vou deixar uma sequência lógica de como vocês podem seguir com esse método. Bom, e me aguardem para os próximos vídeos aí. Valeu, fiquem todos com Deus e fui!